Doutor, vamos lá? Vamos lá, Lu. Eu estava batendo um papo aqui com o doutor Gustavo a respeito das cirurgias que mais ele faz. Certo. Né? Que mais é recorrente lá no consultório. A de tirar útero, as mulheres estão tirando muito útero, é? Não, tira quando precisa, né, Lu? Quando precisa? Então, se você tem alguma doença uterina, como mioma, que a gente já falou várias vezes aqui, ou adenomiose, que é uma alteração que causa um crescimento, né, um aumento do volume do útero, e isso acaba levando a irregularidade menstrual, fluxo menstrual exagerado, hemorragias menstruais, são causas comuns para que você retire o útero. Então, se você tem uma doença dessa e está causando ou muita cólica ou muito sangramento, que não tem a correção com medicação, está indicada a cirurgia, aí você tira o útero. Normalmente a gente não tira os ovários. Uma pergunta muito frequente. A pessoa pergunta, olha, se eu tirar o útero eu vou estar menopausada? Na verdade, no conceito de menopausa, que você não vai menstruar mais, sim, tirou o útero e não menstrua mais. Mas como a gente preserva os ovários, na maioria das vezes, a produção hormonal continua a mesma, então você não vai estar menopausada do ponto de vista hormonal. Então não isso engorda vai acontecer tirar o normal. útero? Nada a ver. A produção hormonal Outra tá pergunta normal, que a gente estava né? falando, sua produção hormonal continua normal, o fato de menstruar ou não vai te fazer engordar ou emagrecer. Tem uma amiga que ela tem me falar que ela engordou depois que ela tirou o útero. Não. Mentira, Não tem dela nada a ver. comeu demais. Então, comer é muito bom, fazer exercício não é tão bom, conforme a gente vai ficando um pouquinho mais velho, nosso metabolismo muda um pouquinho, a gente tende a acumular um pouquinho mais de energias, então tem que cuidar melhor do peso. O plano de saúde cobre uma cirurgia para Cobre. tirar o útero? Essas cirurgias com indicação por doenças são todas cobertas normalmente. SUS também? Também. E se a mulher nunca teve filhos? Não tem problema. Pode tirar o útero? Pode, não tem problema. Aí vai na mesma linha, Lu. Se você, por exemplo, nunca teve filhos e aos, 42 anos, tem um útero 4 vezes o tamanho normal dele, cheio de miomas, causando hemorragia e dor, está indicado tirar o útero. Dificulta para aquelas pessoas que ainda querem ter filhos, porque às vezes você vai ter uma dificuldade de conciliar isso. Um útero muito grande, com muitos miomas, você pode tentar uma cirurgia para retirada só dos miomas, mas vai dificultar um pouco para engravidar, porque você mexe bastante no útero. E a laqueadura? Quando fazer a laqueadura? Todo mundo pode? Qual que é a restrição para laquear? Na verdade, as restrições é o que está na legislação que a gente estava comentando, Lu. Existe uma lei específica na nossa Constituição que fala sobre o planejamento familiar. Tanto faz para o homem ou para a mulher. Existem critérios bem definidos na legislação dizendo quais seriam as recomendações, porque a gente não chega a proibir ninguém de fazer uma coisa ou outra, mas as recomendações de lei para que você faça a cirurgia. Recomendação mínima, porque tem critérios que a gente usa até um pouquinho diferentes desses. Que um casal seja casado, ou juntado, unido, enfim, há pelo menos 5 anos, para dizer que esse casal, a gente nunca fala que uma pessoa só vai ter filho, é o casal, não tem risco de mudar alguma coisa, que não querem realmente ter filhos, que eles tenham, de preferência, 2 filhos vivos, então normalmente não se faz durante a gravidez, se faz depois, sendo de preferência de sexos diferentes, isso não é uma obrigatoriedade, e que o filho mais novo tenha pelo menos 1 ano de idade. Entendi. Esse seria o critério mínimo adotado para que você faça. Claro, aí a pessoa precisa passar adequadamente por palestras de orientação, de que existem vários outros métodos que ela pode usar e que isso não vai definitivamente impedi-la de ter filhos. E se mesmo assim for o desejo do casal, tudo, ela passa por uma avaliação da situação, toda assim, socioeconômica, ambiental. Se a pessoa não tiver um parceiro, então... Pode operar laquear também. Mas daí, só que aí conseguir... quem vai ter junto, porque normalmente assim, tem que ter uma outra pessoa que esteja testemunhando que esse é o desejo mesmo daquela pessoa. Entendi. Então normalmente uma pessoa, por exemplo, que se separou e não tem 2 filhos e não quer mais ter filhos, mesmo no outro relacionamento, e no momento está sozinha, ela pode, com a mãe, com os pais, ir junto como testemunhas para que assim, é possível ser feito. Dificulta um pouquinho, porque vai se insistir um pouquinho na possibilidade dela de repente achar uma pessoa que seja, o príncipe encantado dela, se arrepender, e de repente ele não teria filhos, ela voltar a ter o desejo de ter filhos. Plano de saúde cobre? Sim, hoje tem que cobrir. SUS quando também? está dentro desses critérios, a mesma coisa, o SUS já cobre faz tempo também. Precisa ter os critérios. Não adianta você chegar lá, estou no primeiro filho, quero operar. Não, chegar uma menina saudável, de 20 anos, e falar, eu não quero ter filhos, quero operar. A chance de não vai fazer, também, né, entendeu? Então, quando está nos critérios, se faz. Outra cirurgia que é recorrente, cirurgia de períneo. Períneo. Tem ficado um pouco menos comum, que eu estava falando aqui, né, Lu? Na verdade, o que mais acaba acometendo o períneo, é uma das grandes desvantagens que infelizmente pode acontecer, é o parto.
Como antigamente as pessoas tinham 8, 10, 12, 15 filhos, então você forçava demasiadamente o períneo. Muitas dessas mulheres tinham, às vezes, deficiências do períneo e da bexiga. Então, Períneo é um músculo, né? períneo, na verdade, é um complexo de músculo, é um grupamento de músculos que compõe essa região ali entre o ânus e a vagina. Né? E daí, quando tem filho parto normal, vários ele fica mais fácil. Ele pode ficar com flacidez ou com alguma alteração, por exemplo, se teve uma rotura muscular, alguma coisa que você precisa corrigir. A pessoa pode se sentir frouxa, flácida ali por baixo, e aí você corrige com cirurgia. Vai lá e amarra. Não é bem amarrar, você tem que Vai lá e dá um reconstituir ponto. essa musculatura e, eventualmente, se tiver uma sobra, um excedente de mucosa da pele ali da vagina, você tira esse excedente para deixar isso mais próximo do que era antes. Plano de saúde cobre? Também tem que E cobrir. o SUS também? Também. Ótimo. Cerclagem, eu nunca nem escutei falar disso. O doutor estava me tava falando aqui, o comentando. que é a cirurgia de cerclagem? Então, essa é uma cirurgia feita para aquelas mulheres que, infelizmente, numa primeira gravidez, estava indo tudo bem, neném perfeito, mãe bem, e de repente, no meio da gravidez, lá com 20, 22, 24 semanas, o útero não segurou a gravidez, ele começou a abrir. Perdeu o neném. Mesmo sem você ter contração, sem ter nada. Ele começa a abrir pelo próprio peso do bebê. Isso a gente chama de incompetência istmo-cervical, que é uma incompetência do colo do útero. E aí, infelizmente, a gente descobre isso numa primeira gravidez. Então, em geral, a pessoa acaba perdendo um primeiro neném. Para uma gravidez seguinte, aí é indicado que se faça essa cirurgia, que é uma cirurgia que a gente... Aí sim, são pontos que a gente... É cerclagem porque você passa pontos em volta do colo do útero. Tem várias técnicas para ser feitas, mas em geral de 2 a 3 pontos, para segurar o útero, para não deixar ele abrir nesse momento e que a pessoa consiga durante ter. 9 meses? Até os 9 meses. Na verdade, a gente faz isso do 3º para o 4º mês, que antes não Entendi. precisa fazer. E dali para frente, quando você chegar lá com 8 meses e pouquinho, você pode soltar essa cerclagem, porque aí o neném já pode nascer, não tem problema. Entendi. Aí você solta, inclusive a pessoa pode ter parto normal, se quiser, Entendi. mesmo com a cerclagem. Você só tem que soltar a cerclagem com 37 semanas, mais ou menos, de Mas gravidez. então, quando que é a indicação? Quando se perde o primeiro neném? Em geral, é quando perdeu o primeiro. Ou quando você fez alguma cirurgia, por exemplo, do colo do útero, tem aquelas feridas, alguma coisa, e teve que tirar um pedaço do colo. Sei. Ele pode ficar incompetente. Aí você faz preventivamente, porque ela não perca um bebê. Então, se você tem alguma cirurgia no colo do útero que seja de uma dessas, ou se teve um primeiro filho que perdeu por esse motivo, está indicado fazer a cerclagem. Entendi. O SUS cobre a cerclagem? Também. Plano de saúde também? Também, todos eles têm que cobrir. Entendi. Só, o SUS, às vezes, não cobre só cirurgias estéticas, Lu. É igual que a gente já falou aqui algumas vezes também, a cirurgia de pequenos lábios. A ninfoplastia, que alguns falam. Que, na verdade, é uma cirurgia estética na maioria das mulheres que querem fazer. Algumas têm algumas dificuldades, alguns problemas, que até teriam uma indicação. Então, como passa a ser uma cirurgia mais pro lado estético, aí, às vezes, o SUS não vai cobrir. Mas essas cirurgias, por indicações médicas, todas são cobertas. Entendi. Bom, se você tem alguma dúvida com relação à sua saúde íntima, é só mandar para o nosso e-mail no vitrinelondrina@tarobá.com.br, tá bom, queridos? Ou ligar, a produção te atende no 3315-1390, código 43. Doutor, obrigada, Imagina, querido. prazer estar aqui. Obrigada, prazer é nosso te receber sempre. Obrigada, viu?